Boa, rapaziada. Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na manhã do gato, tudo bom? Bom, vamos lá então, vacilão. Vamos dar continuidade aqui ao nosso período imperial brasileiro, firmeza total. Então, se liga, porque hoje a cena vai ser mais pesadinha, beleza? Mas é tranquilão. A gente está falando aqui sobre essa transição do primeiro reinado para o segundo reinado. E aí nós temos o meio período regencial. E hoje a gente vai olhar um pouquinho para o que acontecia no Brasil fora do aspecto político, beleza? Que é bastante interessante para acabar com uma ideia que alguns têm sobre o Brasil. Enquanto isso, eu vou pedir, por favor, que você coloque seu nome e sobrenome lá nos comentários do Facebrax, não é colocar no YouTubex, certo? Enquanto você coloca aí o seu nome, seu sobrenome e sua turma, eu vou pedir também para que você abra o livro na página 157, 157. É página 157, não é artigo não, cabecinha redonda, beleza? E é nóis. E aí a gente já vai começar, porque hoje a cena é desse jeito, beleza? Mano, tá quente, hein? Desse jeito, eu, se vacilar, eu vou ter que tomar banho no sábado. Então, bora lá, meus senhores. Vamos começar a trampar. Pau no gato. Então, se liga. A gente está falando aqui sobre o período em que o Brasil se tornou independente, Dom Pedro I governou, então nós vamos ter o primeiro reinado. O Dom Pedro I ele não consegue governar de forma, digamos, mais livre. Ele vai ser um cara que vai ter uma dificuldade enorme para governar, porque ele não tem uma habilidade de dialogar com os grupos políticos. E vai ser acusado de ser autoritário, ele não resolve uma crise econômica e ele acaba então deixando o poder para o filho dele. Ele abdica do poder em nome do filho. O filho de Dom Pedro I é Dom Pedro II, beleza. E Dom Pedro II, no momento em que o pai abdicou do poder, Dom Pedro II tinha só 5 anos de idade. E aí a Constituição de 1824 já previa, beleza, o moleque não tem 18 anos, então quem vai governar são os políticos, 3 políticos eleitos pelo próprio Senado brasileiro. Firmeza. O Senado, então, vai eleger 3 caras que vão governar. Esses 3 caras vão formar a regência, ou seja, eles são regentes, certo? Esses regentes, então, vão governar o Brasil. Só que a gente não tem um único grupo. Nós vimos que nós temos 4 tipos de regências aqui. Na verdade, são 3 e na última nós temos 2 caras. Mas calma aí. A gente vai ter a regência trina provisória, quer dizer, regência trina provisória, onde 3 políticos escolhidos vão governar o Brasil de forma provisória, durante 2 meses só. Depois disso, o Congresso vota mais uma vez para eleger 3 políticos de forma permanente. Aí eles vão governar de uma forma mais duradoura, beleza? Só que esse grupo político vai brigar pelo poder, esses 3 caras, ao invés de governarem, vão ficar brigando pelo poder, e esse é um problema desse período. E aí, em 1835, né, nós vamos ter uma mudança. Em vez de ter três caras governando, a gente vai ter um só. Então a regência trina dá lugar à regência una. Firmeza? A regência una vai ter 2 governantes, 2 regentes em períodos diferentes. O primeiro cara a governar sozinho é um maluco chamado Diogo Feijó, e ele vai governar de boa, tranquilo, vai ter dificuldade, claro, sempre. E depois do Feijó entra um outro mano, sozinho também, um outro regente que se chamava Araújo Lima. Firmeza total? Ótimo. Tá. Único problema. Esse período regencial, da regência trina provisória, regência trina permanente, regência una do Feijó e a regência una do Araújo Lima, mano, esses 9 anos, de 1831 até 1840, mó caos. O bagulho era tenso. Por quê? Porque grupos políticos, como não tem rei, eles começam a disputar o poder do Brasil. Então, esses grupos políticos, 2 principalmente, que a gente vai falar na próxima aula, mais especificamente, eles vão ficar um atrapalhando o outro. E nessa pegada aí, quem é que sofre mesmo? É a população comum, beleza? Essas disputas políticas durante o período regencial, essa ausência de um governo central forte, vai trazer consequências gravíssimas para a população. Por exemplo, a produção ela não é adequada. Produção de alimentos, coisa básica. Com isso, eu vou ter uma inflação muito grande. Você tá ligado que é inflação, né, tio? Inflação é o quê? O preço das mercadorias começa a aumentar muito. Beleza.
Outro problema aí é que nesse período você vai ter, nos outros países da América Latina, praticamente a escravidão chegando ao fim, e o Brasil sustenta. E os escravos é óbvio que eles escutavam histórias, que eles vão ficar sabendo que em outros países a escravidão foi extinguida, e aqui os escravos eram a base econômica do Brasil. Eles faziam tudo, todo o trabalho no campo, na cidade e dentro de casa. E isso vai gerar alguns descontentamentos. Inclusive por tratamento, né? Eles queriam, beleza, eu sou escravo, mas não esculacha. É mais ou menos esse o raciocínio de algumas partes, tá bom? Além disso, o governo regencial, ele não é um governo democrático, claro. Ele não vai conseguir dialogar com os grupos políticos e vai querer impor a sua vontade. E aí esse governo vai ser acusado de ser autoritário, beleza? Então, esses movimentos sociais que nós vamos estudar nessa aula aqui, basicamente, eles têm uma coisa em comum. Eles combatem o governo central, o governo regencial, beleza? Só que nós temos lutas diferentes dentro desses movimentos. Esses movimentos que combatem o governo central, o governo regencial, eles vão ter lutas diferentes. Como assim? Os fazendeiros, comerciantes, a elite econômica brasileira que vai participar desses movimentos, ela vai lutar por autonomia, quer dizer, a elite brasileira que participa dos movimentos sociais regionais, eles vão buscar autonomia para que eles consigam governar os seus próprios estados, as suas províncias, beleza? Eles queriam mais liberdade para poder tomar as decisões dentro das regiões que eles governavam, beleza? Tudo bem? Bom, além disso, muitos estados que eles chamavam de província, você tá ligado, né? O Brasil é dividido em estado hoje. Na época, esses estados eram chamados de províncias. Muitas províncias reclamavam dos seus presidentes de província, como se fossem os governadores de hoje. Porque diziam que esses presidentes de província, ou governadores, como a gente chama hoje, eles não respeitavam a cultura local e nem percebiam os interesses, as necessidades das pessoas daquela região. Beleza. Enquanto a elite queria mais liberdade para governar, mais liberdade para fazer suas próprias leis e colocar quem eles quisessem no governo da província, a população comum que participa desses movimentos tinha uma ideia completamente diferente. Ela queria melhores condições de vida, queria não passar fome, queria trampar e receber de forma adequada, queria o fim da escravidão. Nós vamos ter sim alguns movimentos que querem o fim da escravidão. Quer dizer, queria uma coisa básica: liberdade e condições justas de sobrevivência. Beleza. Nós vamos ter, meus queridos, alguns movimentos. Nós vamos ter a cabanagem, a Revolução Farroupilha ou Revolta Farroupilha, a Revolta dos Malês, a Sabinada e a Balaiada. Então nós vamos estudar esses 5 movimentos que você deve ter aí no seu roteiro, beleza? E eu vou trabalhar da mesma forma que eu pedi no roteiro. Eu vou começar com data, local, população envolvida, o que eles queriam, o desenvolvimento, o que aconteceu e como terminou, beleza? E eu vou começar então, pedir para você abrir na página 157 já, né? Vou começar pela cabanagem. Dá uma olhada aí, por favor, no seu pequeno livro, na página 157. Você vai conseguir perceber um mapa do Brasil. E aí a gente vai começar a falar sobre o primeiro movimento social de hoje, beleza? Que é a cabanagem. A cabanagem foi um movimento social, uma revolta que ocorreu lá em cima, na região norte do Brasil, beleza? Se você olhar, é a parte verde, firmão? Essa cabanagem ela vai ocorrer entre 1835 e 1840, numa região conhecida como Grão-Pará, que juntava aí, ó, toda essa região do Amazonas, o Pará, Maranhão, firmão? Então você vai ter uma parte do Maranhão, né? A região norte participando desse movimento, que ocorreu durante 5 anos. Quem vai participar desse movimento? Primeiro, nós vamos ter fazendeiros participando disso aí também, e a população comum. Só que a população comum é a maioria, você tá ligado? Ela vai participar para fazer parte do exército da cabanagem, do exército que vai lutar. A população pobre vai participar muito. Por isso que esse movimento se chama cabanagem, porque como a maioria da população é comum e que participa desse movimento, eles viviam em cabanas feitas às margens dos rios. Por isso,
eles eram chamados de cabanos. A maioria da população comum que participou era chamada de cabanos. Por isso, esse movimento vai receber o nome de cabanagem. E o que os caras queriam? Bom, a elite econômica que liderou esse movimento, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando eu tenho uma elite econômica no movimento, essa elite econômica ela vai ser responsável pela liderança desses movimentos sociais. A elite econômica que vai liderar esse movimento, ela tem uma intenção bem clara. Ela queria maior liberdade e também reclamava que o governo central, quer dizer, o governo da regência, mandava para lá presidentes de província, governadores, que não eram legais, que não eram bons para os caras, beleza? Então a elite econômica, ela queria maior autonomia e poder escolher o presidente de província. Já a população comum, os cabanos, eles queriam o fim da exploração, o fim dos altos impostos e, em alguns momentos, alguns grupos queriam o fim da escravidão. Mas olha, como é que fazendeiros vão lutar ao lado de gente que queria o fim da escravidão? Esse é um problema desse movimento. Você tinha muita gente diferente, eles vão lutar juntos, beleza? Inclusive eles vão fundar até uma república, eles vão tomar o poder, esse movimento dos cabanos vão conseguir tomar o poder nessa região verde aí que vocês estão vendo, no mapa da página 157, e vão fundar uma república. Mas, por causa dessa diferença de opiniões, esse movimento acaba sendo dominado, beleza? Em 1840, você vai ter o governo central do Rio de Janeiro mandando tropas, marinha, navios, exército, Pokémon, um monte de coisa, e Naruto. E aí você vai ter essa rapaziada chegando lá e acabando com o movimento de forma violenta, beleza? Esse movimento dos cabanos vai acabar em 1940, mas ele vai ser duramente reprimido. A rapaziada vai ser presa, expulsa, morta, enforcada, beleza? Então foi um movimento que juntou diferentes grupos sociais, mas que acabou perdendo força por causa dessa diferença de interesses. Os fazendeiros não queriam o fim da escravidão, e você tinha gente lutando ao lado de fazendeiros que eram escravos, que queriam liberdade. E isso vai gerar um problema sério. Além disso, é óbvio que as tropas governamentais estavam melhores armadas. Beleza? Tudo bem? Esse foi o primeiro movimento, a cabanagem, que a gente conversou. Bom, o outro movimento vai ocorrer aqui no sul, que é a farroupilha. Olha aí no seu mapa, tá de rosinha aí, tá de rosa, firmeza? Esse movimento vai ocorrer entre 1835 até 1945, 10 anos. E ele vai atingir principalmente as áreas de Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, beleza? Uma grande parte de Santa Catarina, certo? Esse movimento farroupilha vai receber esse nome. A gente ainda tem duas teorias. Primeiro, porque chamavam os soldados desse movimento de esfarrapados, né? Porque eles andavam com farrapos, quer dizer, com roupas não muito adequadas, o que também não se sabe se é verdade, porque naquela época você tinha uma cultura da parte sul, onde eles andavam com roupas mais largas, não eram bem farrapos, não era uma coisa desleixada. Ou se esse movimento recebeu, não se sabe se tem a certeza, se esse movimento recebeu esse nome por causa de um grupo político chamado Farroupilha também, beleza? Mas esse movimento Farroupilha ocorreu no sul, tá bom? Ele vai atrair os produtores fazendeiros, produtores de charque, carne seca, beleza? Comerciantes e também a população comum e em alguns momentos até os escravos vão entrar nisso. Então, olha como esse movimento ele é abrangente, ele vai conseguir atrair um monte de gente. Mas é óbvio, né? O interesse do fazendeiro e do produtor de charque, produtor de carne seca, não é o mesmo do trabalhador comum, do escravo, beleza? A gente tem que tomar cuidado com isso. Bom, esse movimento é um movimento bastante interessante porque ele dá muito certo. A rapaziada se organiza, eles estavam reclamando que eles queriam um governador, um presidente de província que atendesse os interesses dos gaúchos do Rio Grande do Sul, beleza? Eles queriam também uma
uma concorrência leal com a carne que vinha do Uruguai ou da Argentina, porque a carne que vinha do Uruguai e da Argentina pagava menos imposto que a carne produzida aqui no Brasil. E aí pensa, os caras não conseguiam vender porque a carne brasileira ficava mais cara do que a carne que vinha de fora. Isso é um problema, beleza? E a questão dos impostos. Eles achavam que havia muitos impostos que eles tinham que pagar. Bom, essa rapaziada vai se organizar lá no Rio Grande do Sul, liderada por dois caras, um general chamado Davi Canabarro e um italiano que participou de umas revoltas lá na Europa e veio para o Brasil para apoiar esse movimento, que chamava Giuseppe Garibaldi, certo? E o Garibaldi vai ser importantíssimo. Bom, esse movimento, em 1835, dá um golpe, consegue tomar o poder no Rio Grande do Sul e, em 1836, funda uma república. Olha que interessante. Funda a República Rio-Grandense. Isso é interessantíssimo por quê? Porque essa República Rio-Grandense ela vai influenciar a formação de outra república ali do lado. Inclusive, os mesmos caras que participaram da formação do golpe que originou a República Rio-Grandense vão ajudar também Santa Catarina, uma parte de Santa Catarina, a fundar uma outra república. O Davi Canabarro e o Giuseppe Garibaldi, eles vão inclusive lutar nesse processo de independência da república que vai surgir em Santa Catarina. Então, depois da República Rio-Grandense, 4 anos depois, aparece a república fundada em Santa Catarina, que recebe o nome de República Juliana, certo? Porque foi feita em julho. Bom, é claro que o governo central, o governo regencial, ele não vai deixar isso acontecer de forma ilesa. O governo central vai combater duramente, cara. Só que os rebeldes, os caras, os farroupilhas, que fundaram a República Rio-Grandense e a República Juliana, eles eram muito organizados, militarmente falando. Eles tinham um exército organizado, lideranças que manjavam de táticas de guerra, de como organizar um exército, coisa e tal. E essa guerra, então, não acaba nunca. Surge pela primeira vez na história do Brasil um maluco chamado Duque de Caxias, que vai organizar o exército contra as farroupilhas. E como essa guerra não vai acabar nunca, nós vamos ter um acordo, beleza? Um acordo que vai ser conhecido na história como o Tratado de Ponte Verde, onde nós vamos ter uma paz negociada. Ninguém venceu, beleza? Há uma paz honrada, a guerra é cessada, com um acordo dizendo o seguinte: primeiro, o Rio Grande do Sul agora vai poder escolher o seu governador, o seu presidente de província. Ótimo, isso é muito bom, que era uma das exigências. Segundo, as carnes, o charque que vinha de fora, a carne seca que vinha do Uruguai ou da Argentina, ia pagar mais imposto que a carne produzida aqui no Brasil. Isso é o básico, beleza? Os comandantes do exército farroupilha passam a ser agora do exército brasileiro. Ó, estourei, hein? E quarto, os escravos que lutaram ao lado dos farroupilhas agora estavam livres, conseguiram sua liberdade. É uma exigência. Isso aqui foi bem legal, beleza? E, com tudo isso, o que o Rio Grande do Sul ia fazer? O Rio Grande do Sul voltava a fazer parte do Império Brasileiro. Então, durante aí, aproximadamente 9 anos, o Rio Grande do Sul se separou do resto do Brasil, e a Santa Catarina também, mas agora eles estavam voltando. Então, você volta a ter uma união territorial da América Portuguesa. Beleza? Tudo bem? Então, um movimento que até conseguiu seu objetivo. Depois nós vamos ter, lá em cima, a Revolta dos Malês, que está aí em amarelo no seu mapa da página 157. Ela ocorre em 1835, na cidade de Salvador, certo? Recebe esse nome porque os seus principais líderes eram de uma religião conhecida como Malês, que juntava duas religiões. Uma religião de matriz africana e também parte de uma interpretação do texto muçulmano. Então juntava o islamismo com religiões africanas, beleza? E o nome dessa religião que surge dessa mistura é Malês, por isso Revolta dos Malês. Ah, professor, então todo mundo era malês? Não, não era todo mundo, certo? E aqui era bem engraçado, porque eles queriam, é bem curioso, bem interessante, que eles queriam o fim da escravidão, o fim da discriminação, o fim da violência, o fim da exploração e a falta de liberdade religiosa.
quem não era cristão não podia professar sua religião. Isso é preocupante, beleza? Quem participou disso foram a população afrodescendente, escrava ou não. Eles tentaram tomar o poder em 1835, mas tomaram pau, beleza? Porque eles estavam mal armados, mal organizados. Tem que tomar cuidado porque, então eles eram ruins. Não, na verdade houve uma falta de organização. Eles eram até bons. Inclusive o exército, a polícia de Salvador e o exército que foi ajudar, evitava o confronto corpo a corpo com os revoltados da revolta dos malês, os revoltosos, desculpa. Por quê? Porque eles eram muito melhores no soco. Então, o soldado do governo brasileiro, ele gostava do confronto de longe, de atirar de longe. Mas na hora que esses caras chegavam com faca, facão, paulada, os revoltosos eram muito melhores na trocação, beleza? Bom, eles tentaram tomar o poder, não conseguiram, foi um fracasso, beleza? O governo vai reprimir duramente também, muita gente, como é que pode dizer, enforcada, muita gente presa, expulsa, e inclusive a gente vai ter na revolta dos malês, a gente vai ter a molecada, o governo tendo a preocupação em basicamente eliminar, sentar o pau, não vai prender muito não, a gente vai ter muita morte mesmo, beleza? E uma preocupação em mandar embora muitos descendentes de africanos. O governo se preocupou em expulsar numa tentativa de deixar branca a população de Salvador, beleza? Isso é preocupante. Bom, depois da revolta dos malês, 2 anos depois ocorre uma outra revolta na Bahia, que é a Sabinada, beleza? Sabinada não tem nada a ver com o negócio de saber alguma coisa ou não. Ela ocorreu em 1837 e até 1838 e ocorre na Bahia. E ela recebe esse nome por causa de um dos seus líderes, o Dr. Sabino, que tinha um jornal, beleza? E ele escrevia muito. E como ele era lido por parte da população, ele reclamava demais do governo central, do governo regencial. Essa sabinada ela vai ocorrer porque a população reclamava dos altos impostos, do descaso do governo regencial com a região de Salvador e também porque houve boatos, houve uma notícia de que o governo central, o governo regencial, estava querendo obrigatoriamente colocar as pessoas de Salvador no exército para ir combater lá no sul a revolta farroupilha. Então, um dos principais motivos que iniciou esse processo foi o fato do exército brasileiro, surgir a notícia que o exército brasileiro ia obrigar as pessoas a irem guerrear lá no sul contra os farroupilhas. Só que, irmão, os caras não iam querer. Ninguém queria ir combater os farroupilhas porque muita gente concordava com o que estava ocorrendo no sul. Queria que a farroupilha desse certo, beleza? E aí, por causa dessa ameaça, das condições que não era legal, a população comum, militares, fazendeiros, acabam se revoltando contra o governo, tomam o poder, inclusive, beleza? Montam uma república. No ano de 1837 eles fundam uma república, certo? E essa república, de acordo com o movimento, ia durar até que Dom Pedro II assumisse o poder. Depois que Dom Pedro II assumisse, acabaria o movimento social conhecido como Sabinada. Então esse movimento ele consegue até tomar o poder, mas, claro, temos um problema aqui. Um grupo muito grande de pessoas que participaram desse movimento eram afrodescendentes, escravos, ex-escravos, quilombolas, e eles começavam a falar em fim da escravidão. Isso assustou os fazendeiros, e muitos fazendeiros que começaram o movimento do lado da revolta mudaram de lado com medo de que a escravidão acabasse. E aí, o movimento não resiste, beleza? Nós vamos ter muita gente também sendo morta, expulsa, mandado naquela questão de tentar branquear, mandar de volta para a África, e aí o movimento acaba não dando certo. E por último, a gente vai falar sobre a balaiada que ocorre lá em cima, lá em cima, Maranhão, Piauí, que é a parte laranja que vocês estão vendo aí, firmeza? Então a gente tem
a revolta dos malês, a Sabinada. A Sabinada ocorre junto com a revolta dos malês em amarelinho ali. E agora a gente vai para Balaiada, que é a parte laranja do seu mapa da página 157. Ocorre durante 3 anos, de 38 até 41, tranquilo. E vai receber esse nome porque os seus principais líderes trabalhavam com a fabricação de balaios, cestas grandes. Por isso, os balaios farão um movimento conhecido como balaiada, beleza? Quem participa disso? Também a população comum, pobres, quilombolas, trabalhadores livres, indígenas, escravos e ex-escravos. E eles faziam algumas exigências. Eles queriam a substituição dos governadores, certo? O presidente de província, a expulsão dos portugueses dessa região, porque eles achavam que os portugueses eram favorecidos pelo governo, o fim da escravidão e o fim dos altos impostos, beleza? Bom, esse movimento ele foi crescendo, foi tomando algumas cidades, eles conseguiram tomar o poder em algumas cidades e fundam uma região autônoma, beleza? Quer dizer, uma região que vai ter suas próprias leis, sua própria liberdade. Só que parte da elite daquela região fica com medo do que poderia acontecer, porque esse movimento falava em fim da escravidão. A balaiada era um movimento bem forte, falar, nós vamos acabar com a exploração da população afrodescendente. Os fazendeiros, com medo de que a escravidão acabasse, se unem ao governo federal, ao governo regencial, certo? E vão organizar tropas. Irmão, aí a cena é tensa, hein? Ali os revoltosos são massacrados, beleza? E também alguns são mandados embora. Bom, por que a gente está falando tudo isso? Vocês estão reparando que a gente falou sobre Sabinada, Balaiada, Revolta dos Malês, Farroupilha, Cabanagem. São movimentos que ocorreram, se você olhar no mapa, em regiões diferentes. Tirando a Revolta dos Malês e a Sabinada, que ocorreram na mesma região ali, Bahia, Salvador, o resto ocorreu de formas diferentes. Então, o que a gente pode afirmar? Havia uma revolta, havia uma insatisfação de uma única parte da população? Não. De uma única região? Não. Beleza? Mas o governo regencial, de certa forma, conseguiu manter a união territorial. Ele foi vencendo os conflitos. Se isso é bom ou ruim, tire sua própria conclusão. Eu não vou falar a minha. Mas o governo consegue manter o controle, usando de violência, beleza? E cedendo em alguns pontos. Com isso, o governo regencial vai seguindo. Mas uma hora, esse governo regencial vai chegar ao fim. Em 1840, Dom Pedro II assume. Firmeza? E aí a gente começa a falar sobre isso na próxima aula. Isso são cenas de um próximo capítulo. Beleza? Falei bastante hoje, hein? Senhoras e senhores, por enquanto, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpe o sono proporcionado. Vai de leve na manguarda da Marília. E aí, mete a máscara nessa carinha linda aí, hein? Fica dando peãozinho. Eu vi você na rua aí outro dia, hein, seu prego. Fica ligeiro, é com você mesmo. Fui, abraço.